mujeres, escuten mujeres, voz en brasa, verdad en voces. Olá, sejam todos muito bem-vindos a este podcast, que faz parte dos ambientes de uma autopedagogia que fundamenta a proposta deste trabalho, que nós denominamos de Mulheres. Escutem, mulheres. Eu sou a Juliane, de Presidente Prudente. Eu sou a Gilda, de Londrina, e hoje o nosso tema é sobre a submissão feminina explicada pela história. E para conversar com a gente, né, nós trouxemos o professor Gabriel. E Gabriel, o nosso intuito é justamente falar sobre isso por causa do nosso comportamento submisso em relação ao masculino, né? Em diversas situações isso acontece, só que a gente só percebe isso depois que acontece, né? Não durante o que está ocorrendo, para a gente até pôr o limite, né? Então, a gente está aqui com o professor Gabriel, professor de Geografia e História, Gabriel Campos Henrique, licenciado na Universidade Estadual Júlio Mesquita Filho, de Presidente Prudente, do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Gabriel, fica à vontade e vamos aprofundar nesse assunto aí. Muito obrigado. Quero agradecer primeiramente o convite, né? Fazer um tipo de podcast desse para mim é muito importante porque o papel do professor é disseminar informação, né? Só que a nossa informação, ela às vezes fica fechada ao ambiente escolar. E quando a gente pode passar essa informação para mais pessoas, ainda mais para um tema interessante como esse, a gente fica muito contente. Então é um prazer estar aqui. Obrigada, a gente agradece muito também a sua disposição. Gabriel, e por falar da submissão, né? Eu queria contar para você um fato que eu vivi a semana que passou, né? Para todos nós, né, que estamos ouvindo esse podcast. Um amigo meu muito querido, um amigo de infância até, né? Ele esteve em minha casa porque ele queria falar um pouco sobre a separação dele. E ele começou a falar da esposa dele, mas com muita agressividade, né? Em vários momentos ele foi extremamente machista, misógino. Só que no momento eu senti um certo incômodo, né? Mas eu só tive a percepção da agressividade dele com relação à esposa. Não tive outra percepção. E aí, quando eu falei para ele que ele estava sendo agressivo com a esposa dele, ele começou a gritar comigo, falando: Pô, você está me sacaneando, você tá me traindo como amiga, né? E aí a minha reação foi me recolher. Eu não consegui mais falar nada, porque eu me senti extremamente oprimida. Bom, passou o fato, e só depois de um certo tempo é que eu fui perceber a minha submissão ao masculino, né? E por que que eu me calei, né? Diante da situação, quando eu poderia expressar aquilo que eu estava sentindo, porque ele estava falando de mulheres, e eu sou mulher, né? E aquela opressão me fez calar. Então eu percebi a minha submissão ao masculino. E foi com base nesse fato, Gabriel, que nós duas estávamos conversando até, né? Que a gente Sim. começou a questionar, mas por que dessa submissão? Da onde vem isso, né? A gente começou, né, Ju? A gente começou a se questionar porque, poxa, né? Desde quando isso acontece, né? E agora a gente está começando a ver isso agora, né? Percebendo agora. E por que que é tão difícil a gente perceber a submissão? E não é só nós, eu vejo com outras amigas também, o quanto é difícil perceber a submissão, né, com relação à figura masculina. Então, a gente gostaria de entender um pouco essa questão relacionada à história, de quando que vem isso, né? Ah, perfeito. É engraçado porque é um relato que a maioria das mulheres falam sobre isso, que tem essa dificuldade imensa de perceber o machismo, né? Muitas vezes em si e muitas vezes no outro. E muitas vezes quando acontece com a gente mesmo, né? Mas isso faz parte de um pacto social que a gente chama de patriarcado, que é onde foi estipulado ao longo de toda a história, onde os papéis feminino e masculino eram bem definidos, onde o homem é o provedor,
é o que faz as coisas, é o que participa da vida política e econômica de uma sociedade, e a mulher é delegada ao papel do lar. Mas, historicamente falando, se a gente puder levar ao longo da história desde quando isso acontece, é mais fácil falar desde quando isso não acontece, porque, historicamente falando, desde o período da antiguidade, a mulher é vista e colocada nesse papel de subalterna, num papel de sub-humana. Eu gosto muito de tratar com os meus alunos, e aí eu vou tratar aqui também para dar uma facilitada, a gente sempre faz uma linha do tempo, porque as pessoas às vezes têm muita dificuldade de entender a evolução do tempo ao longo da história, né? Então a gente periodiza o tempo. Então nós temos o período mais antigo do ser humano, né, que é a pré-história, que é o período em que basicamente, para resumir, nossos antepassados viviam nas cavernas. Depois a gente passou por um processo de sedentarização, então a gente passou a plantar, cuidar dos animais, criar as casas e as vilas. E aí, nesse período, a gente tem a mudança do homem pré-histórico para o homem da antiguidade. E aí a gente vai ter aí o aparecimento dos grandes impérios, né? Então a gente vai ter o primeiro império, que vai ser a Mesopotâmia, a gente vai ter o Egito Antigo, depois a gente vai ter os impérios africanos, e assim sucessivamente. Então eu gosto de dizer que a partir desse momento, como a gente se vê como sociedade, como ser que vive em sociedade, a mulher já é delegada esse papel de subalterna, já é Ah, me delegada esse fala um papel. negócio desse, Gabriel. Infelizmente, inclusive depois, mais pra frente, eu vou separar umas imagens aqui pra vocês. Pelo amor de Deus, não me batam, porque são imagens relacionadas à história. Deixa o pessoal, assim, as mulheres um pouco revoltadas, com todo sentido, mas não é comigo, tá? Pelo amor de Deus. Então, nós nascemos já condenadas. É, é triste falar isso, mas historicamente falando, sim, né? Já é delegado esse papel. E eu gosto, assim, de dar muitos exemplos, né? A gente tem, por exemplo, utilizando o exemplo da Mesopotâmia, a gente tem a figura, por exemplo, do Patese. O Patese era um líder da cidade, que também era um líder religioso, onde apenas o homem poderia delegar esse papel. Por mais que a esposa do Patese, do governante, também tivesse alguma importância, o papel dela era apenas gerar herdeiros, gerar filhos, né? Então a gente vê que desde essa época, e isso nós estamos falando num período de 5.000 anos antes de Jesus Cristo nascer. Ou seja, é há muito tempo atrás. Muito Então, enraizado, né? todo esse processo ele vai se enraizando no inconsciente coletivo e vai trazendo isso até os dias atuais, né? Aí a gente tem também um exemplo que eu até abordei esses dias em sala de aula, que a gente está estudando sobre o Egito Antigo. O Egito Antigo também fala do período da antiguidade. E no Egito Antigo, vocês conhecem, eu tenho certeza, a figura da Cleópatra. Sim. Mas vocês conhecem, por exemplo, a figura de Hatshepsut? Não, eu não En- conheço. Não. Então, Hatshepsut também foi uma mulher Cleópatra, também foi uma mulher faraó, desculpa, não Cleópatra, Cleópatra é o nome da dita cuja, mas que ela teve o processo histórico dela apagado pelos faraós das gerações futuras, porque para eles não era interessante que uma mulher tivesse em papel de destaque e poder dentro do Egito Antigo. Então, boa parte das imagens dela foram apagadas, foram destruídas, foram reformadas, vários templos dela foram destruídos, foram modificados, como uma forma de apagamento da história dessa faraó, que é muito mais antiga que a Cleópatra. E por que que não era interessante para ele? Porque ele queria apresentar poder, será? Porque a mulher saía do papel que foi delegado a ela pelo homem. Então, toda vez que a Hum. mulher estava seguindo um papel pré-definido, né, pelo homem, saía um pouco desse papel, já os homens e a sociedade no geral já se assustava. Como assim você não está fazendo o papel que nós criamos para você? Como assim Uhum. você está saindo da sua caixinha? Você não pode fazer isso. Isso nos assusta. Gabriel, começa, é porque eu quero entender. Começa no período que você colocou do governador na religião ou na parte política, essa questão da mulher? É mais Ainda proeminente? sim, ainda na parte política. Quando a gente fala de antiguidade, a gente fala ainda da parte política. Quando a gente vai saindo da antiguidade, entrando na Idade Média, a gente vai ter aí o papel da Igreja Católica. Aí sim,
Aí a mulher, além de ser inibida politicamente, ela também vai ser inibida religiosamente pela Igreja Católica, que aí se o papel dela já estava pré-definido, a Igreja Católica vai vir para colocar um peso em cima desse papel, falar, não, realmente o papel seu é esse. É de submissão, é de delegado ao marido, é de cuidar da casa, é de cuidar dos filhos, e assim sucessivamente. Sendo punível até, inclusive, no caso da religião, da Igreja Católica, punível de ser queimada na fogueira. Muitas mulheres eram consideradas, ganhavam um título de bruxa, porque não cumpriam esse papel. Se rebelavam, né? Se Eram mais rebelavam. livres, né? Então eram designadas como bruxas. Exatamente isso. Inclusive, tem passagens, né, na Bíblia que falam que a mulher deve ser submissa ao seu marido, né? Infe- Que é é, uma, que é infelizmente. Isso, uma, né? que são questões assim extremamente machistas dentro desse livro religioso, né? Uhum. E aí tem um problema, né? Porque aí muitas pessoas hoje, trazendo um pouco mais para a atualidade, que são religiosas, se utiliza, né, das passagens bíblicas de cunho machista para continuar reforçando esse papel de vocês dentro da sociedade, né? Papel de submissão, de cuidado com a casa, de cuidado dos filhos, de feminilidade, né? Então vocês têm que ser assim mulheres sempre femininas, sempre delicadas, né? E a gente sabe que não é assim, né? A gente tem muitos exemplos que não são desse jeito. Uhum, uhum. E o matriarcado, Gabriel? Ah, interessante falar sobre isso, porque, felizmente falando, né, ainda voltando à história, quando a gente fala de antiguidade, a gente teve alguns impérios africanos que eles tinham esse papel, que era o papel do matriarcado, né? No matriarcado era a mulher que comandava e que dominava, tanto na questão econômica, quanto política, quanto religiosa. Aí, nesse caso, até a questão de sucessão de poder era feito pelas mulheres. A gente tem, por exemplo, como o reino de Daomé, um reino africano muito antigo, muito poderoso, onde o sistema era matriarcado. Então, as mulheres dominavam. Lembrando que isso acontecia praticamente junto com os impérios da Antiguidade e depois da Idade Média na Europa. O que que faz a falta da gente conhecer a história? Que na minha cabeça, tipo, teria sido um período quase que universal do matriarcado, né? Onde todo o mundo, e não era, né? Era uma coisa meio que ao mesmo tempo, né? Patriarcado em Isso. alguns países, matriarcado em outros, né? Mas faz todo sentido pensar assim, porque como a história a gente estuda ela linearmente, como uma linha, né? A gente Uhum, esquece que ela tem ramificações. Então, enquanto está exato. acontecendo um negócio aqui, está acontecendo outro aqui, está acontecendo. E assim sucessivamente. É, Mas né? Gabriel, a cultura céltica também valorizava a mulher, né? a cultura céltica também. E é engraçado que antes do aparecimento da religião católica, da Igreja Católica, a gente tem aí várias sociedades que a tratavam a mulher ainda nesse papel de subalterna, mas elas tinham uma certa. A parte religiosa, ainda as mulheres eram cultuadas. Nós temos como, por exemplo, os celtas, que é quase ali no final do período do pré-histórico, ali uns 8.000, 7.000 antes de Cristo aí, que a mulher ela era cultuada. A gente vai ter depois desses povos célticos os povos germânicos que vão descender desses povos, que também, além de ter deusas mulheres cultuadas, a mulher tinha uma certa autonomia dentro dos povos germânicos e dos povos vikings, né? Então a mulher também participava da política, a mulher ela também guerreava, ela também lutava, ela conhecia as artes da guerra, ela tinha um papel praticamente, não falo que é igual, né? Porque nunca é, mas tinha um papel um pouco mais de igualdade com relação aos homens nessas sociedades. Na atualidade, a gente vê o movimento feminista, né, lutando por direito de igualdade, mas ainda a gente vê que há uma desinformação muito grande com relação a esse movimento, né? Porque há pessoas que acham que é uma guerra entre homens e mulheres, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Porque o que eu entendo é que o feminismo, ele luta por igualdade, tanto para o homem como para a mulher, né? Exatamente. É, e isso, Gabriel, eu vivi uma vez conversando com um amigo. Eu fui falar alguma coisa em defesa da mulher. Ele virou para mim e falou: Você é feminista? Eu falei assim: Ai,
Ai, meu Deus. Ai, Pode ir embora daqui? Pode sair daqui. então acho que é bom mesmo você esclarecer isso. É, muito, muito bom mesmo. Ó, o movimento feminista é interessante, a gente também colocar ele dentro da história. Ele vai surgir, de fato, ele vai aparecer ali próximo à Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela aconteceu lá no século XVII, em torno de 1601 a 1701 ali, e vai se desenvolver ali ao longo do tempo, do século XVII, século XVIII. E ele não começou o movimento feminista como movimento feminista, mas sim como movimento sufragista. Porque, na realidade, as mulheres francesas, o que elas desejavam é ter o direito ao voto. Então, de início, o movimento surgiu como mulheres pedindo apenas direito de igualdade de poder escolher os seus representantes. E aí a gente já tem a base do feminismo, né, que é o que vocês falaram. O feminismo, ele deseja desde o início, não é a superioridade do homem com relação da mulher com relação ao homem, é a igualdade de direitos. Às vezes eu acho que as pessoas confundem com o femismo. O feminismo, sim, é um movimento em que as mulheres, e é um movimento assim bem seletivo, em que as mulheres acham que agora elas merecem uma reparação histórica, e aí elas O devem ser feminismo? isso, devem ser superior aos homens. Eu nem Ah, conhecia por esse isso. termo. Olha como que eu tô ignorante no assunto. Eu não conhecia esse termo. Pois é, Feminismo. o feminismo é o movimento, aí sim, é um movimento que seria semelhante ao machismo, né, com relação aos homens. Ah, E aí, com relação ainda à Revolução Francesa, as mulheres pediam essa igualdade de direitos, inclusive uma das imagens que eu vou mostrar também é em relação a isso, por quê? Porque as mulheres iniciaram o movimento da Revolução Francesa juntamente com os homens, porque elas também estavam passando por dificuldades, e o movimento da Revolução Francesa desejava a queda do rei, porque o rei vivia no luxo, e, em compensação, os cidadãos franceses viviam numa situação muito difícil. Quando a Revolução Francesa se iniciou para depor o rei absolutista na França, as mulheres participaram ativamente. Então, as mulheres ajudaram a derrubar a Bastilha, as mulheres pegaram em canhões, as mulheres pegaram em armas e lutaram contra as tropas francesas juntamente com os homens. A história é bem clara com relação a isso. E quando o rei realmente foi deposto e decapitado, as pessoas adentraram ao parlamento e escreveram uma carta que seria a futura Constituição da França. E nessa carta, o início da frase dessa carta é Constituição do direito do homem e do cidadão. Ou seja, as mulheres ficaram de fora de todos sim. os direitos escritos. E aí as mulheres se revoltaram, porque elas se sentiram injustiçadas, porque elas participaram do movimento revolucionário e elas ficaram de fora de todos os direitos, inclusive ao voto. E quando elas foram reclamar desses direitos, os homens proibiram elas de entrar até no parlamento para saber o que estava sendo decidido. Quer dizer, a história mostra uma desigualdade intensa com relação à mulher e o quanto eles apagam os fatos importantes na história da mulher, né? Que elas fizeram, por exemplo, na física, eu não me lembro o nome da mulher que descobriu a energia nuclear, né? A Marie Curie. Marie Curie, né? Que foi apagada praticamente, né? E aí só se sobressai as descobertas que o homem faz, né? Uhum. Então, assim, é triste porque se as pessoas estudassem um pouquinho história, elas iam ver que a formação do movimento feminista, que se iniciou com o movimento sufragista na França, ela pede desde o início igualdade de direitos. É lógico que a gente tem hoje várias ramificações do feminismo. A gente tem, por exemplo, o movimento La Femme, que é um movimento ultra radical das feministas, né, que não considera nenhuma mulher trans como uma mulher. A gente tem sim movimentos radicais, mas o movimento feminista, na sua base, é um movimento de igualdade de direitos entre homens e mulheres, sempre foi, né? Então a história é importante por isso que eu falo, gente, estudem história, por favor, porque você entendendo a história, você entende o presente também. Então, assim, o que seu amigo Uhum. falou, você é feminista, não faz nenhum sentido.
né? Porque você só está querendo mostrar que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos, né? Aham, Já é exatamente, garantido em Constituição. exatamente isso. Gabriel, E, assim, na história, que nem você falou, você comentou do patriarcado, da questão da política e depois da religião, submetendo sempre a mulher, né? No caso, assim, o período em que entra a religião é o período em que a mulher realmente houve ali uma maior submissão da mulher, então. Isso. A partir do momento que a Igreja Católica aparece como igreja dominante, né, principalmente ali no final do Império Romano, ela fixa, como que eu posso dizer? Ela força todo esse sistema cada vez mais forte. Ela fala assim, não, realmente o papel do homem é assim, o papel da mulher é assim. Então ela realmente ela fixa todo esse esquema patriarcal de o que o homem faz, o que a mulher faz. E aí a gente vai começando com essa ideia de patriarcado, né? Que eu gosto de dizer assim, que é um combinado de forma sem falar do papel do homem e da mulher na sociedade, né? Onde o homem sempre está num papel superior e a mulher está sempre num papel de submissão. Mas sim, a Igreja Católica ela fixa essas posições do que é o homem e do que é a mulher na sociedade, infelizmente. Entendi. Né? por isso a importância da gente não só acreditar, né, ficar nas crenças, mas até questionar, né, o nosso próprio pensamento, né, e os que chegam para nós de forma, digamos que automática, né, através das gerações, né, que a gente, através do inconsciente coletivo, né, a importância de, como você falou, de estudar a história para a gente conhecer a real verdade, né, o que é real realmente, né. Uhum. Muito Por isso que eu, interessante, Gabriel. Mas é, eu queria ver as fotos que você falou. eu vou mostrar, mas só assim para eu finalizar, gente, não fiquem tristes quando vocês não percebem o machismo agindo, gente. O machismo, ele é assim, ele é enraizado na sociedade desde o período da antiguidade. Então faz sentido acontecer e vocês demorarem para entender, né? É comum isso. Mas agora eu fico feliz que conforme a gente está evoluindo, as percepções elas vão ficando cada vez mais frequentes, né? Vai ficando cada vez mais fácil de identificar. Isso, e às vezes a gente não consegue perceber que nós somos mulheres machistas também. É. E eu fui chamada a atenção numa conversa com as minhas filhas. Mãe, isso é pensamento machista. Eu falei assim, hã? Hã? E olha, tá vendo que interessante? Então, eu achei muito Você- legal elas terem me colocado aí, me colocado no meu lugar mesmo, né? Pera lá, mãe, calma aí, isso é um pensamento machista. Ou seja, é uma coisa tão repetida, que a gente repete realmente sem pensar, a gente só vai multiplicando Reproduz, isso, né? É quase só um senso reproduz. comum, né? É quase um senso comum. Ficar... Exato. E é uma forma tão automática, que nem a Ju falou, né? Que agora a gente está começando a pensar, igual você falou, perceber, né? Então, eu acho que agora que a gente está conseguindo ter um pouquinho mais de discernimento, mas ainda, muitas vezes, a gente se submete sem perceber, e depois fica aquela coisa estranha aqui dentro, a gente vai se questionar e a gente percebeu que foi submetida, né? Sim, Por é. um homem. Sim, eu vou mostrar as fotos, gente, mas vocês não me matem, por favor, tá? Tá, vou tentar, fica quieta aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Vocês já estão vendo aqui a minha tela? A tela, sim, Tá, vou pôr a imagem então. Isso. Dá pra ver? Deu. dá. Ah, tá. Ó, essa primeira imagem aqui é da General Electric. É uma imagem, é uma propaganda da década de 20 brasileira. Quando o Brasil está passando por um processo muito grande de mudanças, e aí chegam as empresas estrangeiras para cá. E uma dessas empresas estrangeiras que chega é a General Electric. E aí é lógico que, como ela faz produtos eletrodomésticos, a propaganda é voltada para a mulher. Então nós temos essa, abre aspas, bela propaganda que começa assim, gente, não me matem. Hein? Portáteis GE fazem sua mulher durar muito mais. Sou eu, hein? E aí vocês podem observar que os itens são todos eletrodomésticos. Nós temos aí o rádio, o ventilador,
o aspirador de pó, a sanduicheira, a batedeira e olha esse ferro, Black né? Deck. Isso. E dá uma olhada nessa segunda parte da propaganda. Tudo isso que você está vendo foi feito para ficar entre a sua mulher e o trabalho da casa. E não para deixar que o trabalho da casa fique entre você e sua mulher. A GE acha que não adianta nada ter comida gostosa, casa bonita e uma mulher nem tanto. Nossa, Meu, Os meu Deus, portáteis GE duram a vida toda e fazem sua mulher continuar bacana por muitos e muitos anos. meu Deus. objetificando a mulher, né, Tem um Gabriel? objeto para durar mais. O que vocês sentiram, gente, com essa Nossa, propaganda? uma peça. Um eletrodoméstico desse daí, ó. É praticamente o mesmo eletrodoméstico, né? Mesmo Falando que vocês eletrodoméstico. vão durar muito mais, né? É Nossa, como se a gente não tivesse a capacidade intelectual do trabalho, né, do raciocínio, que a gente for, a nós foi delegada uma função, a função de cuidar da casa, como o General Elétrico está falando, né? na, Então, Exatamente. na totalmente verdade, Ju, nós somos objetificadas, né? a proposta aí dessa propaganda é facilitar o serviço doméstico para que a sua mulher sirva ao homem, né? Para que a mulher. Continua Exatamente. É isso objetificada, que é, para servir né? Exatamente. o homem, é. Infelizmente. Função, ou seja, a gente só tem função, né, Pois é, na visão machista. pois E é. que a gente acredita, né? É. Agora, olha para vocês verem como evoluiu, isso é um ponto muito positivo. Imagine uma propaganda dessa hoje, como seria recebida pelas pessoas? Nossa, ia ter uma passeata, ia ter É, uma coisa. tá vendo? Então a gente tem uma mudança muito importante, mesmo uma propaganda horrorosa dessa aparecendo. Deixa eu ir para a próxima imagem, para eu não Tá bom. Então, mas, perder. Gabriel, né, nessa situação também há vamos dizer assim, uma evolução, porque a mulher vai poder ter um tempo maior para ela, porque antes só Ah, faltava paz, cozinha, né? uhum. Isso, Facilita, né, Júlia? é verdade, isso é muito importante, porque depois que esses eletrodomésticos chegam na casa da mulher, realmente é uma propaganda, né, que objetifica a mulher. Mas a mulher ela vai passar a ter mais tempo para ela, porque os utensílios de cozinha vão facilitar a vida dela, ela vai diminuir o tempo dentro de casa, e pela primeira vez na história do Brasil, na década de 20, a mulher vai ter mais tempo para ela. Então a gente vai ser uma época que as mulheres vão começar a sair mais na rua, vão começar a ter uma vida boêmia durante a noite, vão mudar até a vestimenta, vão começar a usar roupas mais curtas, vestidos mais curtos e cabelos mais curtos, que eram vistos como cortes de cabelo masculino. Então, por incrível que pareça, a mudança cultural vai acontecer. Vai ser um ano de mudanças no Brasil, mas um ano de mudanças na vida da mulher também. Os eletrodomésticos foram maravilhosos. Pena que a propaganda foi infeliz mesmo, né? Exatamente, né? A propaganda ela mostrava muito o pensamento da época, né? E deixa claro que está bem estabelecido o papel da mulher, porque por que que o homem não pode usar esses produtos? Ele deve Ex- usar. Se ele quer exa- comer, ele tem que saber cozinhar. Se ele quer fazer um lanche, ele tem que saber fazer, né? Exatamente. Se ele quer uma casa limpa, ele também tem que saber limpar. Exatamente, com toda certeza. Deixa eu ir para a próxima imagem. A próxima imagem, gente, eu vou passar, vou colocar essa daqui, ó, para a gente voltar no tempo gradativamente. Essa aqui já é uma imagem da Revolução Francesa, o autor é desconhecido, mas vocês observam aí as mulheres todas pegando em armas e puxando os canhões. Vocês conseguem observar? Sim, sim. Sim. Então, essas mulheres, elas participaram, como eu falei para vocês, ativamente da Revolução Francesa. Como vocês podem ver, inclusive, todas elas lutaram como os homens. E assim que a Revolução Francesa foi finalizada, todas essas mulheres ficaram fora dos direitos, porque os homens não concordavam que elas participassem da política. Então vocês imaginem para a mulher como foi a sensação de injustiça de terem participado, como vocês estão vendo aí, e depois, quando a Revolução Francesa acabou, elas não puderam participar da política depois. Um menosprezo, né, a mulher. Sim, né? E Exato. aí a gente vê que é uma imagem, né, assim, bem altiva, né? Não foi uma participação parcelada da mulher, né? Foi uma participação 100% ativa. Exato. Sim.
né? As mulheres, inclusive, ali, ó, falando que mulher é sexo frágil, mas olha as mulheres carregando os canhões da Revolução Francesa, Pois é. né? A gente vê nessa imagem a força das mulheres desde essa época, né? E Sim. detalhe, os homens puxavam de calça, as mulheres puxavam de vestido, que era muito mais difícil, né? Se você for parar para pensar. Com certeza. É. Então. Hum. E a última imagem, por fim, é essa imagem aqui. Essa imagem é uma estátua da faraó Hatshepsut, que eu falei para vocês no começo do podcast, que foi uma tentativa de ter a sua história apagada no Egito Antigo, né? Essa aqui foi uma das poucas estátuas encontradas dela, porque boa parte das outras estátuas e monumentos relacionados a ela foi totalmente destruída. Nossa. Quer dizer, Então, apagando a história, né, da mulher. Isso, exatamente, apagando a história da mulher completamente, né? Então, e o que foi encontrado dela também foi encontrado em péssimo estado. Vocês podem ver, por exemplo, que essa estátua dela, que data mais ou menos uns 1.300 anos antes de Cristo, ela está bem deteriorada, né? Ela está bem quebrada Sim. em cima, do lado, porque Uhum. não existiu nenhum cuidado em manter a história dela depois que ela faleceu. É, Muito bom, é, muito bom. Né? Normalmente eu fico contente também porque os meus alunos também ficam extremamente indignados, né, com a história. Isso é um ponto muito positivo também. Porque mas acho que vai pode abrindo a falar. mente da gente, né? A gente vai abrindo a nossa mente em relação a isso, né? Muito Eu, bom, Gabriel. ai, que bom. Eu vou fazer a mesma coisa que eu faço com eles, eu vou fazer com vocês. Qual é a sensação que vocês tiveram observando essas imagens? A sua, né, mãe, é raiva, né? Já é raiva já na. Eu tive raiva, né, com a informação da primeira, né, dos eletrodomésticos ali. E me bateu até um orgulho das mulheres em luta, porque às vezes eu me sinto assim, sabe, tão forte quanto, né? A gente encara tanta coisa na vida, né? Sim. E essa Ah, questão dessa, como que é o nome dela? A última que você mostrou? Ah, Hatshepsut. Eu não vou nem me arriscar a falar isso. O nome é difícil mesmo. Isso. É bem o que a gente vê na questão de apagar a mulher, apagar a história da mulher, o que a gente vê hoje, né, na violência contra a mulher, né? Que ela é agredida no rosto, né? É Então, gosto como se fosse assim algo totalmente natural fazer isso, né? e o objetivo é destruir, é tirar a face, tirar a imagem, né? Então dá para fazer bastante relação com tudo isso aí. Aí a gente Hum, consegue entender um pouco, né? Sim, mas eu acho que o importante da gente avaliar tudo isso é que não se deve fortalecer a ideia dos movimentos radicais, né, de homens contra mulheres. Não, eu acho que não é por aí, né? A gente precisa ter uma visão mais ampla, né, com relação a isso, porque há necessidade de homens e de mulheres. Eles têm uma razão de ser, uma função de estar aqui, e não há razão de continuar nessa briga entre homens e mulheres. Mas que haja realmente melhores condições, né? Condições mais igualitárias, né? Com equidade, vamos dizer assim, né? Porque a gente também precisa não pode esquecer que a mulher tem diferenças, né, fisiológicas com relação ao homem, mas intelectuais não. Então, no quesito fisiológico, a equidade, mas no quesito intelectual, a igualdade, né? Porque Uhum. todos nós podemos ampliar nossa visão, nosso conhecimento, e unido podemos ampliar mais ainda, né? No campo político, da saúde, né, do direito, né? Mas, infelizmente, a gente vai Respeito progredindo mútuo, né? pouco Respeito a pelo outro pouco. ser humano, né? Parece que é tão simples entender isso, né? É, Respeito pelo outro ser humano. é. Gente, o papo tá muito bom, mas nós vamos precisar encerrar. Nosso tempo está acabando. Para mim foi maravilhoso,
Tá, Gabriel, achei perfeito. Eu acho que já fica aí, Ju, né, um pré-convite para um próximo podcast. A gente vai se organizar e a gente te avisa, né? Opa, com certeza. E aí a gente aguarda aí uma nova data, né, Ju, para a gente poder conversar. É um assunto que acho que não tem como parar, né? Porque eu acho que tem muita coisa para você aprender com relação a essa submissão ao masculino, né, da mulher. Mas eu só queria, em rápidas palavras, Gabriel, que você pudesse falar para nós um pouquinho como que foi para você, como homem, falar da submissão da mulher. Nossa, uma pergunta assim bem interessante. É um misto de sentimentos, feliz e triste ao mesmo tempo. Eu fico feliz porque para mim é uma honra trazer luz assim às pessoas, entender mais um pouco esse tema e eu falo sempre, inclusive nas minhas aulas, o falar sobre o feminismo, falar sobre a questão das mulheres na história é uma coisa que o homem precisa fazer também. Eu gosto de equiparar muito com relação ao racismo. O racismo é um assunto que não é só das pessoas negras, é das pessoas brancas. Porque quem causa o racismo, normalmente, são as pessoas brancas com relação aos negros. Então, é um assunto que as pessoas brancas precisam saber. Com relação às mulheres, é a mesma coisa. Normalmente, ou 99,9% das vezes, quem causa o machismo, quem causa o feminicídio são os homens. Então, mais do que importante são os homens entender o assunto sobre o feminismo, falar sobre o feminismo, estudar sobre o feminismo. Então, para mim é uma honra, sabe? Assim, tá assim tão aberto, tão entender tanto um pouco, entender tanto sobre o assunto, sabe? E poder transmitir esse assunto. Entender tanto não, né? Porque, gente, é tão vasto o conteúdo que o pouquinho que a gente sabe parece que é bastante, mas não é. Mas para mim é uma honra, eu fico muito feliz, né, de estudar sobre esse assunto. Não dá para estudar história sem falar do papel da mulher na história, isso é impossível, não tem como, isso é inegável, porque o papel de vocês foi tão importante na história que não falar dele também é não falar de história, não tem como, é impossível. Então, o meu sentimento é de felicidade de falar sobre, mas ao mesmo tempo eu fico triste porque eu gostaria que mais mulheres desmistificassem essa ideia de feminismo e que mais homens também se interessassem pelo assunto, né? Mas para mim aqui falar é maravilhoso, eu gosto muito, eu fico muito feliz. Ah, você fechou então com chave de ouro para nós, né? Porque a gente fica muito feliz saber que tem homens que têm essa visão, né? Bom, Gabriel, então fica aí para um próximo podcast, a gente pode estar chamando você. Será um prazer para nós. E nós queremos pedir também para que todos aqueles que tiverem interesse e quiserem que acessem os nossos canais, que vão estar na descrição desse podcast, e os canais é na Spotify, no YouTube e no website, mas vai ficar na descrição. Né? Agradecemos a sua presença, muito obrigado e contamos com você num possível outro podcast, ok? Vamos ver, Até adorei, mais. Gabriel, adorei muito. Ai, que bom, eu também Obrigado, adorei hein? participar. Gente, muito obrigado, viu? Valeu. Muito obrigada, Gabriel.